Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspire-me, Senhor, para que eu possa ensinar tudo aquilo que Tu revelaste através da Sua Santa Igreja. Ilumine aqueles que vão receber o que eu digo, para que eles possam bem atuar e Te servir, e que tudo seja feito para a Tua maior glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, continuando, né? Ontem nós já falamos um pouquinho sobre a parte da liturgia da palavra, inclusive eu até citei o entendimento de um autor, né? De que a liturgia da palavra, segundo ele, teria sido instituída por Cristo lá na sinagoga de Nazaré, porque lá já acontece aquilo que nós repetimos em todas as missas, né? Que é a leitura da palavra de Deus e a sua adequada explicação. E agora a gente vai dando continuidade à nossa formação aqui, já pegando essas partes. Bom, a gente, na liturgia da palavra, que se inicia depois da oração inicial, do ato de contrição, do ato penitencial e do glória, no caso dos domingos e dias solenes, né? Que esses pedaços eles não compõem a liturgia da palavra, esses trechos eles são os ritos iniciais, ok? A liturgia da palavra ela começa justamente quando? Quando se vai proclamar já a primeira leitura, tá? Nós temos sempre uma leitura em todas as missas, pelo menos uma leitura ou do Antigo Testamento ou do Novo Testamento nós sempre vamos ter em toda a missa, além do próprio Evangelho, tá? Nós temos sempre, nas missas de semana, nas missas feriais, por assim dizer, nós temos a leitura ou de um texto do Antigo Testamento ou um texto de uma carta do Novo Testamento. E nos dias solenes e nos dias de domingo, que são missas solenes sempre, as missas de domingo, nós sempre temos duas leituras. Nós sempre temos uma leitura do Antigo Testamento, exceto na época da Páscoa, quando se leem trechos dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, e sempre temos uma leitura do Novo Testamento na segunda leitura, né? Deixando bem claro como é que funciona essa dinâmica ao longo do tempo. Primeiro você teve um processo inicial de revelação de Deus no Antigo Testamento, desde Gênesis, passando por todos os livros, todos os profetas. E depois você tem o Novo Testamento, mas nesse caso as cartas, explicando como, e o Apocalipse também, explicando como se aplica isso no dia a dia. Aí também, eventualmente, em algumas datas, o Apocalipse também é lido na primeira leitura, tá ok? E entre essas duas leituras, nós temos o Salmo. O Salmo é uma oração que é cantada ou recitada, onde Deus reza através de nós. Então, entre essas duas leituras, você tem um momento de oração pública comunitária em que Deus reza através de nós. E isso é algo bem interessante, porque se nas leituras o leitor, através da sua voz, ele dá lugar para Deus agir, no Salmo, entre essas duas leituras, não só o salmista, o leitor, mas todo o povo reza junto, em especial quando a gente reza o refrão com a assembleia, tá? E esse cuidado de quando se faz a leitura é relevante para o entendimento, tá ok? Mais uma vez, voltando aqui na Instrução Geral do Missal Romano, a gente tem no parágrafo 38. Nos textos que o sacerdote, o diácono, o leitor ou toda a assembleia devem proferir em voz alta e distinta, a voz corresponda ao gênero do próprio texto, conforme se trate de leitura, oração, exortação, aclamação ou canto, como também a forma de celebração e a solenidade da Assembleia. Além disso, levem-se em conta a índole das diversas línguas e o gênio dos povos, tá? Isso é importante porque, algo que eu já comentei com vocês, nós não podemos ler todas as leituras de qualquer maneira. Nós precisamos sempre levar em conta vários aspectos, não só a leitura que é lida, o trecho da Bíblia que é lida, como a própria circunstância. Coisa que Padre Jurandir eventualmente fala mais em relação ao canto, mas se aplica a gente também.
Não adianta você querer ler com o mesmo tom e com a mesma vivacidade na missa de 7 horas da manhã de domingo para a missa de 7 horas da noite. Se você tem uma missa em que você tem uma presença jovem, de muitas pessoas e tal, você vai ler num tom mais apropriado. Agora, quando você está lidando numa missa em que a maioria das pessoas já são mais velhas, você vai ter que usar um tom de voz adequado também, tá? Então, guardemos isso. O tom, a altura é relevante, a gente vai tratar isso mais para frente. Mas guardem já essa estrutura de leituras que nós temos, tá ok? Até a próxima, Deus abençoe.